Vilma! Essa sequência aqui de rendas, né? São diferentes? Não. O tamanho disso aqui, ó. Enorme. Esse é um dos 4 gigantes, né? Por aí, né? Olha, então. Olha só essa mancha de esporos. E foi desses esporos que você fez os filhotinhos, né? Que são maravilhosos. Vocês estão de parabéns aqui. Vamos. Agora eu entendi porque você queria tanto subir aqui. Você queria humilhar a população mundial. A doutora Vilma Monteiro é uma dessas gratas surpresas que chegaram ao canal Jardim Onírico na forma de amiga e nas nossas vidas permaneceu. Ela chegou através do Ronaldo Golkman, outro queridão, e ambos são campeões de audiência neste canal. A gente passou na casa da Vilma, lá em Dayatuba, para esse episódio de atualização de a quantas anda o jardim dela, e eu não imaginava que eu ia ficar tão surpreso. Espero que vocês gostem tanto quanto a gente. Olá pessoal, tudo bem? Quem se lembra de doutora Vilma Monteiro? Quem não se lembra vai conhecê-la hoje. Uma amiga querida que este canal nos trouxe através do Dr. Ronaldo Golkman. Certo, Vilma, querida? Certo. Então, este episódio ele já é demais porque tem Vilma, porque tem beleza, tem variedade de plantas, tem samambaia, tem um jardim lindo. Me sinto na Toscana. Olha isso aqui. Toscana. E é um dia de evento que ela convidou amigos queridos que vocês vão ver daqui a pouco neste episódio. Vilma, obrigado mais uma vez por nos receber. É um prazer receber você aqui, vocês todos. Quem não conhece o bom gosto de Vilma vai conhecer já já. Quem não conhece a rainha dos Platycerium vai conhecer já já. E foi com ela que eu aprendi e conheci a orquídea Catasetum. Que depois quem nos deu outras aulas, tudo malaspina, não é? Então, esse episódio promete, fica com a gente, porque essa casa, esse jardim, esta coleção de plantas no geral desta mulher é algo que faz toda a diferença na minha vida e eu posso chamar ela de querida amiga e minha endodontista. Vai fazer os canais aqui, ó. Então, vem com a gente, vocês vão gostar. Vilma, que você tem bom gosto, todo mundo já tá vendo ali. Essa casa aqui é muito bom gosto, o seu jardim muito bem cuidado, suas coleções das mais variadas. Hoje, ou vamos dizer assim, nos últimos meses, quais têm sido os seus objetivos, vamos dizer, botânicos? O que você tem feito aqui no seu jardim? Você faz uma lida semanal, né? Toda semana você... Toda semana eu venho pra cá, fico sexta, sábado, domingo, cuidando só. Agora eu tô replantando os que eu semeei, né? E que dá bastante trabalho, porque nasceu um monte. O que vocês vão ver já já, porque são os filhotinhos de uma planta ícone deste jardim, deste jardim onírico de Vilma. E eu tenho os filhotes seus em casa. Então e nasce, e tem o grande, tudo da mesma sementeira. Tem o grandão e vai nascendo do lado pequenininho e vai nascendo. Então eu tô me dedicando mais aos Platycerium mesmo. Os de veado. O super grande. Super grande, que é uma variedade que vocês vão ver já já, maravilhosa.
Mas Vilma, eu aprendi com você, até pra vocês verem como essa mulher ela é ampla nas ideias e na criatividade. E já vocês vão ver ali o seu vandário. O seu vandário, quando a gente veio aqui pela primeira vez, eu que aprendi e falava, olha, esse cesto, você manter a umidade com chip de coco, com a umidade que vem de baixo, você vê a qualidade das raízes. É uma coisa que você tem praticado ainda. Então, e pus um pouco lá em cima também, né? Ali eu pus um aquilo é pouco, aquilo é pouco pra você. Um pouquinho. Tem um pouco, acho que tem, acho que Wanda, acho que eu tenho umas 100, não sei, acho que mais ou menos. Umas 100 vandinhas. Umas 100 vandinhas. Um pouco tá aqui e um pouco tá ali. E lá tá a irrigação. Aqui tem irrigação também, ó. Tem aqui tem um isso é uma aspersão, né? Porque ela gosta muito de água, né? De umidade, né? Olha a força da raiz. Essa raizona, é verdade, olha só. E aqui é uma venquinha que nasceu sozinha. Espontânea. E esconde um pouco o cesto, né? Que não é muito bonito, então tô escondendo um pouco. Do seu jardim onírico, qual é o lugar predileto? Seu lugar predileto aqui? Meu lugar predileto, eu acho que é aquele cantinho dos Ilhes. Vamos lá? Vamos. Você leva a gente? Vamos lá. Olha só. Aliás, tem uma... Aqui tem as... A gente vai lá, mas não vai lá. A gente vai ter pedágio. As temárias, né? Tá ali na... Olha só, coisa mais linda. Isso aqui é verdade. Temárias com... Escândalo, né? Essa Platycerium stemária, que é o popular rabo de baleia, né? Chama. Oi, pessoal. Quantos anos tem essa planta? Então, comigo, eu comprei do Pedro, né? Pedro Russo, famoso Pedro. Eu comprei dele e comigo acho que já tem uns 10, 15 anos aqui. Uns 15 por aí, né? Então. Olha só essa mancha de esporos. E foi desses esporos que você fez os filhotinhos, né? Nossa, aqui ó, vou entrar no meu cabelo, vai nascer Platycerium no meu cabelo. Então. Vou semear. Então esse aqui é o tal do Platycerium Superbum, variação super grande, né? O tamanho disso aqui, ó, enorme. Esse é um dos 4 gigantes, né? Outono. Esse eu comprei do Durval. Do Durval, tá. Também tá comigo há uns 7 anos, mais ou menos. A mancha do... Mais mancha. E aí você usa essas placas aqui de trás só para trazer a basal abrir, eu lembro que o seu Pedro fazia assim, né? E eu fui pondo para abrir. Para abrir. E aí quem faz isso também é Ronaldo, né? Ronaldo tem feito também, isso também. Muito bom. Esse aqui já é o Superbum normal? Já é o Superbum normal. Olha, não sei se vocês conseguem ver a diferença, ó. Aqui, ó. Você vê uma diferença de veios, né? Uma coloração até diferente. Dá pra ver aqui. É um pouco mais tricomado até. Mais tricoma. Olha o brilho, né? Olha o brilho disso. Que coisa espetacular. Olha essa folha. Linda, né? Linda, linda, linda. Esse acho que é um Superbum também, né? Um Superbum, né? E aqui do lado, pessoal, eu vou produzir, porque eu já conheço essa casa. Mas é uma simpatia essa coleção de vinho. Samambaia linda ali, né? Essa foi a Rita que me deu. Foi a Rita. Tá aqui também. Ô Rita! Rita! Vem cá.
A gente recruta o pessoal assim, na queima-roupa, o que é ótimo, porque ela não estava preparada. Olha lá, ela se arrumando, Filma ela se arrumando, olha lá. Rita! Vou fazer uma exposição global aqui. Rita tá me devendo episódio. Não. Tô brincando. Você vai. Meu amor, a Rita, primeiro que é uma engenheira, certo, Rita? Sim. Mas vocês vão saber, engenheira mecânica, vocês vão saber mais de Rita no episódio de Rita. Esse aqui é o episódio de Vilma. A gente queria saber dessa samambaia aqui, Rita, que você deu pra ela. Sim, é a da Havana. Amazonas da Havana. Amazonas da Havana. Sim. E ela é uma reprodução que você faz lá na Green Clone? Também. Também? Também. Muito bom. Linda, linda. E qual que é, você sabe a história dessa samambaia, de onde ela vem? Não sei te passar. Sei que ela não é brasileira. Não é brasileira. Mas é linda. Ela tem esses multitons, né? Nossa, ela é maravilhosa. Olha isso. É. Parece de mentira. É. É plástico injetado? É. Olha lá o rizoma, tudo. Ela é um verde azulado. Olha esse verde rizoma. água. Lembra até um pouco de Licantopteris esse rizoma. Que linda. Parabéns, Rita. Maravilha. Você é uma engenheira mecânica que brinca de botânica e de bióloga. É. Você tem certeza que você é mecânica? Sou. Tá bom, então ó, fica aqui já o registro de pedidos do Jardim Onírico para episódios com ela. Tá quase marcado, né? Tá quase marcado. Ó, e recentemente a Rita fez um sorteio no Platicerium Brasil, que é o nosso grupo, que agitou aquele grupo, a gente ficou muito bravo porque agitou demais. Mas se você quiser fazer parte deste grupo Platicerium Brasil, que tem Rita, tem doutora Vilma, tem Túlio Malaspina que tá lá, Paulo Forte tá lá, tá todo mundo quase ali neste grupo. O link tá aqui embaixo. Façam parte, já chegamos a 600 coleguinhas que só falam de platicério. O pessoal já ganharam as plantas lá. Já, eu sei, já vi desembalando, o pessoal mandou. É? Parabéns, obrigado, Rita, valeu. Então, seguindo aqui nessa coleção maravilhosa, aqui você tem um apreço por esse cantinho no momento. Então. Mas é volátil, né? Porque outro dia... É o dia. É a hora. É coisa de quem gosta de planta? Isso. Uma hora tá aqui, outra hora tá lá em cima, mas acho que aqui é gostoso esse cantinho. Você acha? Eu tenho certeza. Olha isso aqui. Essa sequência aqui de rendas, né? E uma coisa que vocês podem estar perguntando pra gente: nossa, mas eu não sabia que tinha tantos chifres de veado. Tem mais de 17 espécies, tem 17, 18 espécies. Esse ilha é uma das espécies endêmicas e é uma maneira que você tem de identificar ele, segundo nosso professor em comum, Luiz Neto, essa característica de estar a 180 graus, né? Você vê aqui, ó, passar uma reta. Sei. Quando ele fica assim espelhado, né, totalmente, certeza que é um hili. Você vê que os outros, eles podem até abrir, né? Mas aqui também hili, mas você pega o bifurcatum, pega os outros, eles não têm essa característica, né? Você que me deu a minha primeira valqueriana. As valquerianas, eu colhi todas e pus no vaso. Você jura? Que não tem nenhum. Você fez a colheita. Fiz a colheita. E aí você fez o arranjo. Porque a semana passada eu tive festa aqui da minha festeira. E aí eu colhi, são essas aqui, as valquerianas. E aí eu colhi todas e pus no arranjo. Fez o arranjo. Essa aqui é a feiticeira. Essa aqui, ó, é aquela maior orquídea do mundo. Essa aqui, ó. Olha que espetáculo. Já floresceu com você? Não. Não. Olha o tamanho disso. Então, ela não deu flor ainda. Eu até apodreci um talo aqui, eu enfiei ele ali e nasceu. Eu vou te encontrar em São Paulo e vou te dar um adubo. Uma Monstera Lebe. Aí eu vi você falando. Vou estar de presente, o presente da Monstera Lebe pra você. Aí você faz, você joga nas folhas, no geral, assim. É folhar. É folhar, mas ele também é radicular. Então se você fizer um
um espirradinho na raiz, ela vai adorar. Ótimo. E ele ajuda a destravar esses momentos que ela deveria estar florindo e não vai. Essa aqui eu não sei quando que vai. Mas então, ó, e pra você que quer experimentar a Monstera Lab, tá aqui o QR Code na tela, com desconto do Jardim Onírico, vale a pena, tá fazendo milagres lá na minha coleção. Tanto para Platycerium, quanto para as orquídeas do Paulo, para as minhas samambaias, serve para tudo. Que lindo, lindo, olha só. E essas teres estão... Eu aprendi com você que eram plantas de sol pleno, né? Então, ó, tá vendo? Aqui ela tá indo super bem. Ela agarrou, né? Então. Ela procurou o caminho dela, né? Então. Ela ficava lá em cima e dava assim 150 flores. Aí a outra árvore fez sombra nela. Aí e ela abortou. Vamos colocar uma Monstera Lab nela também. Vamos. Que é um asplênio? Eu não sei. Eles falam passarinho. É ninho de passarinho, né? Mas de passarinho. É o tipo de Você não tem vegetação. Eu tenho outro asplênio, mas é um asplênio, sim. Então aqui os meus bifurcatum, né? Aquele ali que é bem grandão, né? Quanto tempo uma colônia dessa, Vilma? Eu ganhei do Antônio, essa já tá uns 10 anos, acho que comigo. Você acha que, Vilma, você acha que o tempo é o melhor amigo do jardineiro? Eu acho que o adubo e a água é também. Porque se você não cuidar... Não vai. Não vai. Mas para ter um negócio desse, leva um tempo. Leva um tempo. Aí é uns 10 anos para ficar então assim, tem que ter né? paciência no tempo delas. Não só que é uma... tempo, como cultivo, cuidar, né? Cultivar, né? Porque toda vez que eu venho na sua casa e a gente olha, né, umas estruturas dessa, plantas em árvores, isso aqui tem tempo, tem cuidado, tem carinho, tem cultivo, né? Você coloca a mão na massa, você gosta tanto das... Aqui agora está na fase do zile ali, mas você gosta das valquirianas, que leva cor para dentro de casa. Lá em cima ver que eu pus todas lá em cima agora. Então vamos lá? Vamos lá? Mas esse bulbo? Olha este bulbo. O que é isso? Quero muito subir lá, mas... Essa é o Espírito Santo, aquela... Mas não dá flor também. Sabe qual que é esse? Não conhecia, não sei. Que é aquela orquídea que parece o Espírito Santo que dá na Páscoa. Que é bem fininha? É branquinha e dá o Espírito Santo mesmo. A imagenzinha. É lindo. Que legal. Mas não deu flor ainda. Muito bom. Vamos lá em Agora cima. vamos lá em cima, porque ela tá louca pra lá em cima, ela tem rodinha no pé, ela não para de andar. Olha só, não tinha visto isso aqui assim. Então. Menina, adorei isso aqui. Muito legal. Não, olha a combinação desse Zelemaria aqui, né? Com essa arquitetura, com a janela de madeira ali. Adorei isso. Aqui eu tenho andino, tem esses dois andinos. Isso aqui é proteção? Não, isso aí é... Não. Tá. Dá pra pendurar coisa aqui, né? Então. Dá pra pendurar mais Platycerium aqui. É isso que mas tá preparado para isso. Que danadinha, descobri. Então, o Carlos e o Dionísio que fez pra gente, não tinha mais aonde pôr. Muito boa ideia. Esse aqui a gente replantou, ele tá meio sofrido, mas já ele vem. Esse aqui já é folha nova. Então, deu uma encrespada, tá vendo? Acontece. Mas agora ele se ajeita. Isso é uma coisa boa para vocês que não conhecem muito bem o Platycerium. Se pegar e
rasgar isso aqui por algum motivo, cair um galho, ou adoeceu, o que for o motivo, a próxima folha basal vai cobrir e a vida que segue. Então. E esse aqui é um grande, né? Ó, tem duas. É o grande. É o grande, sim, tá sim. vendo? Tem as duas sementeiras aí, duas manchas de esporos, que é uma das maneiras de se diferenciar o grande do superbo. Né? Esse é um grande. Agora, e outra coisa que vocês fizeram aqui é puxar sombrite. Então. Olha, o Eduardo veio. Vocês não param, Dionísio. Dionísio que fez isso. Você é o MacGyver? Sim. É o MacGyver. Depois tiramos as pombas daqui. Olha só, porque antes ficava nessa estrutura, né? Isso. Agora aqui, ó. Ô Dionísio, como você subiu ali, filho? Em cima do telhado. Por cima do telhado. Olha, que virou um display. Tudo super grande. Então. Da sua sementeira. Eu acho que não deveria vender como super grande, porque no meio às vezes nasce, né, coisas diferentes. Porque sementeira não dá para você garantir, né? Isso é importante. O que a Vilma tá dizendo é que, por mais que os esporos daquela planta-mãe, ela tenha certeza que tenha colhido aquela planta-mãe, de fato é verdade, quando nasce de semente, você não tem a garantia de que vai ter as mesmas características da planta-mãe. Eu vou mostrar depois alguns, que esses são alguns, né? Aqui, ó, perobinha, adoro, então. Para vocês que querem plantar platicério com muito... com peroba é bom. Peroba, madeiras boas no geral, ela super vai, né? Ó aquela ali, ó, que bonita que ficou. Super linda. E todo o sistema de irrigação aqui, muito bom, gente. Esse aqui também é um grande, né? É um grande, Tem duas sementeiras. Olha. Linda, olha só. Isso aqui ainda vai estar em expansão. Quando ela tá branquinha assim, ó, tá em expansão. Ela deu uma secada porque ficou sem água. Agora vi que tem um gotejamento dentro dela, né? Vocês evoluíram bem o gotejamento aqui, né? Muito bem. Colocamos em tudo. Ó, assim é bom. E aqui? Vilma! Por isso que queria subir aqui. Meu Deus, que espetáculo isso! Isso é dessa obra. Ele supôs. Coloquei a placa e subi. Sério? Onde que tava isso? Então, eu dei uma. Tava um lá embaixo, outro aqui em cima. Não, mas isso aqui tava lá embaixo, mas eu teria reparado nele. Tava tudo lá embaixo? Tudo. Caraca! Eu acredito que ele tava debaixo ali perto do chafariz ali do... entendi. Ficou em super destaque. Agora ficou... Você sabe a vontade de falar? Uma palavra bem feia. PQP. Sério, não é, Paulo? Pata caparel, para não falar. Pata caparel? Ó, não sei se o Paulo vai conseguir mostrar para vocês no zoom. Pega ali, Paulo, olha. Tenta dar um zoom digital mesmo. Ali, ó, dá pra ver os veios dele. É um veio muito mais espaçado. É um veio muito mais espaçado do que o do Superbo, que é um veio muito mais concentrado. Então, essa é uma característica também visual, morfológica, que a gente pode ter na análise das duas plantas, que são maravilhosas. Vocês estão de parabéns aqui. Agora eu entendi porque você queria tanto subir aqui. Você queria humilhar a população mundial. Não, queríamos... esse aí, ó, é uma sementeira. E ó, o que nasceu. Quando ele dá o miolo, quando ele dá assim, muito cedo, é porque a planta não é muito boa, não é o... não sei. Tá meio fraco, né? Você tá vendo? Que o DNA não tá muito bom, né? Olha, então, nasce umas coisas assim, ó. Mas, ó, Luiz Neto diria, separa. Separa que pode ser coisa boa. Então, eu por isso... Não passa pra frente, não. Esse aqui, eu não sei se é o... Um cara de Celso, né?
não sei. Aliás, então, ó, Túlio Malaspina, querido, já ele vai dar um alô aqui pra vocês. Se quiser comprar dele... Ele levou uns pequenininhos. Um monte de planta da doutora Vilma, e no quintal vende. Olha, tá vendo o que eu falo pra você? Ó, esse aqui, por exemplo, nasceu na minha sementeira. Esse que mas não pode ser esporo de outra planta também. Então, ó, nasceu esse. Olha, você já tá multiplicando? Pra você. Ah, vá. Que fofa. Quer levar? Assim, eu tava esperando. Não, vamos esperar mais. Será que vai? Vai. Outra aí, ó. Olha o outro, é verdade. Olha o outro, tá vendo? Que nasce assim, então não dá para vender. Quero fazer um ponto aqui, que quando uma vez eu vim visitar a doutora Vilma, aliás, essa maravilhosa, quando a gente vem visitar a família do Paulo em Indaiatuba, ela fala, fica em casa, a gente não gosta de ficar, porque... sempre aberta. Então, porque parece que é pensão, é hospedagem, a gente não quer incomodar. Não, mas tá sempre aberta para vocês. Muito obrigado. E aí, um dia a gente veio aqui, e ela tava com essa Lechanopteris, que é essa samambaia formiga, que eu adoro de paixão. E ela falou, não vai pra frente, não vai pra frente. E a gente fez o replante. Você replantou. E aí, olha como ela mudou. Mudou completamente. Mudou, porque ela dava umas folhas assim, meia tímidas. Vazada. E olha, agora, qual que é a dica daqui, né? Todas essas plantas samambaias de rizoma, né? Um rizoma desse, né? Essa Lechanopteris. Olha só, ela tá super feliz, parabéns. O que acontece? Ela precisa estar com o rizoma 100% exposto. E quando a Vilma ganhou essa planta de alguém, por acaso a pessoa plantou de um jeito que tava com o rizoma coberto, tava mais de metade coberto. E ela não desenvolve. Quando você vai e sobe ela, ela fica super bem. Ela fica assim, ó, quando tá... Eu tirei, mas... às vezes para multiplicar, às vezes demora um pouco. Então vamos ver se vai. Dedos cruzados, muito bem. Que graça esse elefantotes. Que gracinha. Né? Você gosta de elefantotes? Eu adoro, né? Eu adoro. Olha quanta budia. Tá vindo um budia lateral lá. Tá lindo. Esse é um... Ó, o Vande. Agora, um Vande... dando folha assim, deste tamanho, talvez seja um Vande anão. O que seria muito legal. Eu não vai meus Vande. Vai sim, ó. Mas foi rápido esse, né? Que vigoroso. Foi mais rápido. Foi, não sei. Tá distribuindo mais. Tá super legal. Super bom. Com o tempo isso aqui fica... Isso aqui tá se recuperando agora, né, Duque? Porque estavam... Ó, o que eu falei agora há pouco, tá vendo? Isso aqui tá uma folha sofrida. Mas tá vindo uma nova aqui, ó, que vai ficar maior do que essa, que vai cobrir e você não vai ver mais a parte feia. Esse também, tá vendo? Mesma tá coisa. Cobrindo, tá cobrindo, é isso aí. É que aqui é o lugar da churrasqueira, quando tem churrasco, tiro. Defuma ela? Não, eu tiro. Bom. Eu ia te denunciar. Ó, aqui tem os catacetos. Então, foi aqui que eu aprendi sobre cataceto com você. Ó, esse foi o Túlio que me deu. Sente o perfume desse. Uma delícia. Tá perfumado? Não, agora ele tá bem de leve. Porque não tá no horário, né? Mas à tarde ele fica, né? Maravilhoso. Ó, aqui, ó, pra quem quiser, Orquintal, Túlio Malaspina, querido, vende de tudo que é planta. Catacetum, Platycerium. É o forte dele, né? É o forte dele. Agora eles estão tudo sem. Tá tudo dormindo, mas ó, tá rebrotando já. Rebrotando aqui. Eu tirei tudo por causa da festa, tirei tudo aqui, deixei... Pra quem não conhece o Catacetum, e aí tem um episódio lá no Orquintal que o Túlio dá aula pra gente, e eu aprendi com a doutora Vilma. Enfim, tem todo um sistema de polinização, enfim, uma cooperação com abelhas muito legal. Mas é uma planta de clima mais, vamos dizer, que tem a estação seca muito marcada e a estação de chuva. É uma planta que dá muito na região de Rondônia ali, em transição de florestas e, enfim, tem muita nativa maravilhosa. E, essa daqui, ó. Olha aqui, o Dionísio. Olha o Dionísio. Filma o Dionísio. Fala tchau, Dionísio. Magaio. Esse aqui, Dionísio? Essa daqui. Olha isso aqui.
que agora eles estão sem flor, né? Olha que espetáculo de floração que não foi isso aqui. Você pegou na internet essa foto? Não, é daí. É. Mas agora eles... Tem gente que até tira, na época do... Tira tudo, deixa fora dos vasos, e depois replanta, né? Porque ela vai dormir, né? É, ela dorme. A dormência tira tudo. Muito bem. Ô Vilma, qual que é a parte mais prazerosa de ter plantas assim na sua vida? Você que cultiva há tantos anos. Eu acho que a hora que você consegue nascer mesmo, né? Você semeia ali, vê crescendo, e depois você vê aquela... Todo um processo, a reprodução dela. Eu gosto de semear, eu gosto de ver crescer, eu gosto de reproduzir mesmo, assim. Isso me faz um paralelo com amizades também, né? Que você cultiva amizades, você faz semear, você faz florescer. É um cuidado que se faz, não é? Eu vejo isso também. É gostoso isso, né? Pessoal que fala a mesma língua, né? Agora, pessoal de dentista de canal, aí já tô fora. Acho que é melhor aqui mesmo, né? Aqui é mais gostoso. Mais gostoso. Muito lá bom. é dor, lá só se fala em dor, anestesia. em tirar dor, anestesia. Aqui é só flor, só, né? Mas é mais gostoso. E tem alguma coisa que você aprendeu, ou que você teve de aprendizado nos últimos, vamos dizer, 12 meses, sei lá, dos últimos meses, anos, ou desse inverno, alguma coisa que você sentiu de diferente nos seus diversos cultivos? Eu acho que as que demoram mais para nascer não são as melhores, né? Uhum. Eu acho que as primeiras são as melhores. Você teve resultados acho, mais expressivos com as primeiras brotações. Que até hoje tem nascendo da sementeira e não sei, eu acho que essas aí não vão ser tão boas como as primeiras mesmo. Tá, a gente aprendeu no Inhotim uma coisa que eu não sabia, mas que não sei se aplica a esporos de platicério, mas eu vou falar a teoria, você depois com o tempo me confirma ou não, mas lá a gente entendeu que o mesmo conjunto de sementes tem uma estratégia de brotação diferente, em meses diferentes, por uma questão de sobrevivência. Então é isso, né? Pode ser isso, não é? Porque vai nascendo, daí a pouco nasce mais um pouco, daí a pouco... Porque que acontece? Se uma planta, ela emite todas as... Eu não estou falando das anuais, tá? Essa aqui, ciclos muito rápidos, estou falando as que demoram. Então é que isso. ela tem uma emissão das sementes, então nasce um lote em 2 meses. Sim. Outro lote em 4 meses, em 6, em 8, em 12. Por quê? É uma estratégia de sobrevivência. Aconteceu um incêndio, aconteceu um excesso de chuva, excesso de seca. Aí você não tem sementes que foram germinadas e que não dão em nada. Entendeu? Pode ser isso. Pode ser isso também. Acho que é mesmo. Porque não nasceu tudo junto. Vai nascendo, né? Então é sobrevivência mesmo. Até hoje está nascendo. E tem uma planta que você gostaria de ter que você não tem? Não, eu não gosto muito das que dão muito trabalho, como o Ridley, como aquele outro que a Rita... Madagascariense? Esses aí, como eu não venho todo fim de eu não estou aqui durante a semana, são plantas que dão muito trabalho. Né? Tem que tirar no inverno, ou tem que deixar no lugar. E para mim, por enquanto, eu não posso ter essas plantas. Enquanto eu estou trabalhando, não dá, né? Um dia você não larga o osso, né, também, né? Você gosta de um canalzinho. Pois então, aquilo lá é uma cachaça. Mas você sabe que tem o Luiz Neto, ele falou um negócio muito legal, né? Por que eu vou ter uma planta que não me quer? Então. Né, assim, tem planta que não serve para... Para mim, eu tô nessa fase ainda de tentar. Então, eu já tentei, sou teimoso. Eu acho que
se um dia vier morar aqui, quando eu aposentar, e aí cuidar e pôr dentro de casa no inverno e tirar. É um outro cuidado. É outro cuidado, mas por enquanto não dá. Nossa, o canal é... O que você... O nosso diretor aqui, Paulo, de conteúdo, fez uma pergunta. Doutora Vilma Monteiro, o que a senhora aprendeu com o canal? Nossa, muita coisa. Aprendi muito com o canal. E também o mais importante... Ela é generosa. Não, o mais importante foram as amizades, né? É verdade. Que a gente aumentou o laço, né? De amizade, de contato com todo mundo. Se não fosse o canal, eu acho que a gente não ia estar tão junto assim. Olha só, ontem eu recebi uma mensagem de uma seguidora que mandou a foto do filho dela, deve ter uns 8 anos de idade, 10, não sei quantos anos tem, ela não falou. Ela falou, por conta do canal, ela tem conseguido tirar o filho das telas. Ah, isso é importante. E tá indo pro jardim. Olha só. E alguém lá no começo da vida, né? Com essa mentalidade. Com essa mentalidade, super legal. Pois é, isso é. Então... Vamos ver se meus netos eu consigo. Mas é verdade, eu acho que... eu não consegui. E é um laço mesmo, porque eu aprofundei muito com o Ronaldo, que me trouxe aqui. Você nos levou a Estela. Nossa, e enfim, isso é uma... É de encher o coração de alegria. Isso é mesmo. Obrigado. Olha esse aqui, ó. Olha esse, ó, que bonito. Tá lindo, super bem formado mesmo. Olha que fofo. E eles adoram uma palmeira, coqueiro. Isso aqui. Daqui a pouco você pode até tirar ele aqui dessa peroba e pôr direto, viu? Ah, pegou bem aqui, ó. Super enrugado. As raízes dele vão lá e aderem bem. As raízes começam a chegar por aqui e grudam e ele vai se expandindo, né? Muito bom. Olha, eu não poderia escolher outra planta que não a camélia para encerrar esse episódio, doutora Vilma Monteiro. Camélia. Vem cá, não foge. Vem cá juntinho. E com esse caládium também, que não dormiu nesse inferno. Ele vai dormir. Não sei se dormiu mais não, hein? Não? Já foi. Olha, para uma pessoa como você, doutora Vilma, tão importante em nossas vidas, opa, eu ofereço obrigada. Uma camelinha da sua própria camélia. Obrigada. Cumprimentando com o chapéu dos outros. Se você gostou desse episódio pela Vilma, que é essa pessoa sensacional, que ama o que faz, que ama esse jardim maravilhoso, as plantas, vocês veem que é de Platycerium, Vanda, Teres, Cattleya, Catasetum, Camélia. Uma pluralidade que engrandece as nossas vidas. Então, muito obrigado. Obrigada a você. Curtam, compartilhem. Quem não é membro, seja membro desse canal. Inscreva-se. E até a próxima. Tchau. Tchau, obrigada.